Amém, amada igreja. Louvor abençoado. Convido você a estar em casa e abra a palavra de Deus no Salmo 23. Salmo 23. Nós leremos os 6 versículos. Salmo 23. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu convido você em sua casa para fechar os seus olhos. Vamos orar a Deus. Põe a mão no seu coração e fala assim: Deus, fala comigo nessa noite. Em nome de Jesus, feche seus olhos, pare o que você está fazendo, põe a mão no seu coração e vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós lemos a palavra do Senhor e nós pedimos, ó Deus, a tua intervenção, a intervenção do Espírito Santo. E o Senhor possa me esvaziar de mim mesmo e me encher com unção, um poder e graça, uma unção do Senhor, meu Deus, para que eu possa transmitir aos amados irmãos, e neste momento me venha através da internet, meu Deus, possa transmitir a palavra do Senhor, e o Senhor, meu Deus, possa levar a paz, possa levar o amor do Senhor, a verdade do Senhor e a tua palavra em cada lar que nos ouve nesse momento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo, ele foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi, quando escreveu esse salmo, uns estudiosos dizem que ele estava nas montanhas, escondido, em situação difícil, em situação de luta, em situação não desejável para ninguém. Ele estava fugindo do seu filho Absalão. Seu filho Absalão pretendia matá-lo para tomar o seu reino, para tomar o seu lugar. E Davi, nesse momento de luta, Davi, nesse momento não agradável, principalmente um pai vendo isso de um filho, Davi escreve esse salmo. E Davi, ele foi pastor de ovelhas. Nós sabemos que ele, quando jovem, tomou conta das ovelhas do seu pai Jessé. E Davi, como pastor de ovelhas, ele sabia muito bem do cuidado, e um pastor precisa ter com suas ovelhas, porque as ovelhas são muito vulneráveis, muito frágeis. As ovelhas, elas meio míope, elas se esbarram facilmente, elas se machucam com facilidade. Então, o pastor, ele tem todo o cuidado de conduzir a ovelha. Um pastor não toca as ovelhas como fosse um boi, uma vaca, não. O pastor conduz a sua ovelha. E Davi, conhecendo e reconhecendo Deus como o pastor supremo da sua vida, ele faz esse paralelo do pastor e das ovelhas. E Davi começa assim: o Senhor é o meu pastor. Quando ele fala isso, ele não olha para o problema, não. Quando ele fala isso, Davi está olhando para o Deus Todo-Poderoso, Jeová, o autoexistente, o Deus que tudo pode, o Deus que tem a última palavra. Davi reconhecia que existia um Deus e era o seu pastor, um Deus que pode mudar todas as circunstâncias, todas as situações, por mais impossível que pareça ser, é impossível para um homem, para Deus não. E Davi reconhecia isso. E Davi, com uma palavra, ele disse: o Senhor, reconhecendo Deus, o Senhor é o meu pastor e nada
me faltará. O Deus e tudo pode. O Deus e tudo pode. Davi diz: Ele é o meu pastor. E eu pergunto para você nessa noite, e me ouve: quem tem sido o seu pastor? Quem é o seu pastor? Quem tem suprido as suas necessidades? Qual o pastor que tem conduzido você pelos vales e pelos caminhos da vida? Qual o pastor que tem guardado a sua alma dos perigos? O Senhor é o seu pastor? E você, meu irmão, me ouve nessa noite, possa refletir sobre essa pergunta. Se Deus, se Jeová, se o Deus do impossível, se Ele tem sido verdadeiramente o pastor da sua vida. Então Davi está mostrando para nós, e a maior necessidade nossa é sermos supridos e apacentados por esse Deus todo-poderoso. Davi não se cansa de dizer: o Senhor é o meu pastor. O Senhor, Ele cuida de mim, me protege, me alimenta, me arrega nos seus braços, nas horas mais difíceis. E Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Talvez você esteja passando momentos difíceis, mas não basta você saber, existe um pastor. Não basta você saber e reconhecer, existe um Deus todo-poderoso. Não. Você precisa falar como Davi. Você precisa reconhecer como Davi. E Deus, Jesus Cristo, é o seu pastor. É uma experiência pessoal. É uma entrega pessoal. Não adianta um outro, você entregar para o seu filho, ou para o seu pai, ou para o seu irmão, para o seu esposo, sua esposa, essa entrega total a Deus. Não, isso é pessoal. Você me ouve, você precisa reconhecer. Você pode ter anos de igreja, ou pode não frequentar igreja nenhuma. Você pode ser crente há anos, ou pode ser um ateu, mas você me ouve nesse momento, e você reconheça, isso é pessoal, e você reconheça Jesus Cristo como seu provedor, Jesus Cristo como seu pastor. Então ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando ele diz nada me faltará, Davi não está dizendo aí, e Deus vai te blindar, e você não vai ter problemas na vida. Não, não é isso. Ele não está dizendo e não vai te faltar a saúde, ele não está dizendo não vai te faltar um dinheiro, ele não está dizendo e vai te faltar problemas. Não, nós estamos em uma terra, no mundo, aonde Jesus disse: no mundo passareis por provações, por lutas, por dificuldades, mas eu venci o mundo. E Davi reconhece isso. Então Davi não está dizendo e você não vai ter problema. Não, o contrário. O Senhor, ao caminhar com Ele e conosco, não nos livra dos problemas da vida. O que Ele promete não é ausência de aflição, não. O que Deus promete para mim e para você é estar conosco, é estar nos sustentando com a sua graça, é estar nos assistindo, é estar caminhando ao nosso lado nos momentos de luta, nos momentos de tribulação. Então, se você tem Jesus, você não precisa ter medo. Se você tem Jesus como seu pastor, o seu pastor supremo, você não precisa ter medo diante dessa situação que a gente está vendo, porque nada vai te faltar. Talvez falte os luxos da vida, mas não vai faltar para você a presença de Deus. Não vai faltar para você a paz do Senhor, a companhia do Senhor. Não vai faltar para você o perdão de Deus, a bênção que vem do céu para a sua vida. Isso não vai faltar. É a promessa de Deus. Agora, a partir do verso 2,
ele vai detalhar qual é essa provisão, e vem através dos que tem Cristo como seu Senhor. Ele faz repousar, diz assim o versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Como repousar em pastos verdejantes? Talvez você pergunte, talvez você se questione, como repousar em pastos verdejantes num momento tão difícil, no momento onde nós temos ligado a televisão e só vendo notícias e notícias de morte, momentos onde a gente só vê a atuação da Covid-19 em Valadares, em Minas, no Brasil, no mundo inteiro. E talvez você diz, como eu posso descansar? A palavra de Deus nos promete um descanso. Não é um descanso de você ter uma noite bem dormida e no outro dia você dizer, de dormir bem, estou descansado. Não, é um descanso que só o Senhor pode dar. É um descanso, e mesmo nos momentos de luta, Ele dá um descanso para a sua alma, Ele dá um descanso para a sua mente, Ele dá um descanso para o seu coração. Você vê a tempestade, não parou, mas Deus promete que estaria com você no meio da tempestade, te dando esse descanso para o seu coração. No versículo 13 ele diz, refrigera-me a alma. A ideia de refrigerar aí traz ela a ideia de cura, de um bálsamo, e é tão necessário para você estar machucado nesse momento, nessas circunstâncias da vida, o chiado, o medo, às vezes sem conseguir dormir, mas a ideia é essa, como é que a minha alma diante de uma situação pode conseguir ficar sossegada, quieta, curada, como é que eu posso ter uma paz inundando meu coração? Para você ter essa paz, é preciso Jesus. Jesus é o segredo. Jesus precisa ser o pastor da sua vida, independente da situação. Não basta dinheiro, não basta posição social. Meu irmão, talvez você esteja vendo pessoas com destaques de posição na alta sociedade, com bastante dinheiro, mas neste momento não adianta nada. Não adianta nada. Esse dinheiro não vai te trazer paz. Esse dinheiro não vai alentar o seu coração com sossego, não. Só quem pode fazer isso nesse momento é Jesus Cristo. Mas agora o versículo 3 conclui assim: ia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ah, querido, há muitas pessoas que se perderam nos atalhos da vida. Há pessoas que caíram em profundos abismos, através do pecado, drogas, prostituição, promiscuidade, e perderam o caminho, e é Jesus. Mas Davi está dizendo, e se o Senhor é o seu pastor, Ele mesmo te guiará pelas veredas da justiça. Ele mesmo te guiará pelos seus caminhos. As melhores ideias vêm de Cristo. Você tem em Jesus Cristo pleno suprimento para as suas necessidades. E esse é a primeira verdade desse Salmo 23. Você tem em Cristo a garantia de suprir as suas necessidades. A segunda garantia que nós temos aí e a ovelha de Cristo tem a companhia divina na adversidade. Versículo 4 diz assim: ainda eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E Davi trata da possibilidade de eu e você andar pelo vale. E não é vale, e está falando andar pelo vale da sombra da morte. Não é esse o temor hoje
da maioria dos brasileiros, por que não dizer da maioria de toda a população do planeta, da Terra, toda a população do mundo, temer a morte. O vírus, a gente não vê, ele é um grande desafio hoje para a ciência, um grande desafio hoje para os poderosos, para os laboratórios, para tudo. Porque a gente não sabe aonde ele está, ele atemoriza a todos, porque você pode estar pegando na maçaneta do elevador do seu prédio e você está sendo contaminado. Você pode ir a um supermercado, pegar uma compra ali na prateleira e ser contaminado. Então, mas o que Davi está dizendo para nós, e mesmo essa adversidade chegue a sua vida, mesmo que você tenha que passar por esse caminho estreito, esse caminho árduo, mesmo que o contágio tenha atingido a sua casa ou um ente seu e seja fatal, ele está dizendo: eu não temerei. Eu não temerei. Meu irmão, ponha sua confiança em Cristo. Talvez se você está passando por um vale, não olhe para o problema, não olhe para o vale, não olhe para a circunstância, não, olhe para Cristo. Foque o seu olhar em Cristo. Vai ser a presença de Cristo, vai ser as promessas da palavra de Deus, e vai te ajudar a atravessar esse deserto. Mesmo acontecendo coisas desastrosas do seu lado, não olhe para o problema, olhe para Cristo. Ele vai te ajudar a atravessar esse deserto. E Davi diz: por que estás comigo? É a presença de Deus na vida de Davi e faz ele atravessar. Não é a falta de problema. Davi não está dizendo que o seu filho Absalão parou de persegui-lo, por isso ele diz: tu estás comigo, eu estou tranquilo, o Senhor me consola. Não, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Ele está dizendo isso, Absalão parou de persegui-lo, não, Absalão ainda estava perseguindo. Então, mesmo você ainda diante dos problemas, porque Deus não promete a ausência de problemas, Ele promete estar conosco. O bom pastor promete estar conosco diante dos problemas. O que nos dá tranquilidade na hora da crise é saber exatamente isso. E Jesus está conosco. O versículo 5 diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça, com óleo o meu cálice transborda. Ah, queridos, quando ele diz prepara-me as mesas, nós temos aqui a promessa da vitória. Prepara-me uma mesa na presença do meu adversário. Quem é o Covid-19 para te destruir? Ela não é maior de o nosso Deus, ela não é maior de o nosso bom pastor, não é. Então Deus nos promete uma vitória sobre os nossos inimigos, mesmo ele seja invisível, mesmo que nós estamos lidando com um inimigo invisível, nós teremos a vitória da presença de Deus nessa luta. Mas Davi está mostrando para nós, e a primeira coisa que Deus dá como seu pastor é a vitória perante os nossos inimigos. Você está prometendo, o versículo 5 está prometendo mais que isso. Ele está prometendo, além da vitória, nós lemos aqui, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus está prometendo alegria, mesmo diante da luta, mesmo dentro das tempestades. Ele está prometendo vitória e alegria. Deus promete honra, alegria e vitória,
um cálice transbordante. Meu irmão, só Jesus pode dar isso para você na hora da batalha. Só Jesus. No momento de batalha, no momento de luta, no momento de aflição, só Jesus pode dar para você vitória, honra e alegria. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, não só para ter o suprimento das nossas necessidades, mas também para ter a companhia divina na adversidade. Nós vamos passar por adversidades, não tem como fugir dela, mas nós precisamos ter o Senhor como nosso bom pastor, para termos essa companhia nos momentos da nossa adversidade. Terceiro, promessa, nós vimos, e a ovelha de Cristo tem comunhão plena para toda a eternidade. Comunhão plena para toda a eternidade. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. É a nossa mensagem, o título da nossa mensagem hoje é bondade e misericórdia me seguirão. Bondade e misericórdia são como dois guarda-costas, e Deus determinou para andar lado a lado, um do lado direito, outro do lado esquerdo, de todos eles entregam a sua vida a Cristo, e tem Jesus como seu supremo pastor, tem Jesus como seu bom pastor. A bondade anda de um lado, a misericórdia anda do outro. O que seria bondade? Bondade é tudo aquilo que eu tenho, mas não mereço. Tudo aquilo que eu tenho e não mereço. Eu mereço o juízo de Deus, mas Ele me dá o seu favor. Eu tenho um favor de Deus, eu não mereço o favor de Deus, mas eu tenho. Misericórdia. Misericórdia é o que você não tem e merece. Ou seja, merecemos o castigo por causa dos nossos pecados, mas Deus suspende o castigo e nos dá a graça. Misericórdia, eu mereço, mas não recebo. Eu não tenho. Então, Deus vai a minha e caminhando comigo e com você, direcionando a minha e a sua vida com bondade e com misericórdia. Meu irmão, quando a jornada acabar e na terra, seja ela curta ou seja ela longa, a Bíblia diz: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oh, glória! A nossa vida aqui está de passagem. A Bíblia diz que nós somos peregrinos forasteiros. A Bíblia diz que nós estamos aí passando. E Jesus nos promete, e quando nós sairmos daqui, olha, hoje Ele caminha conosco, mas lá nós estaremos com Jesus. Lá nós estaremos com Deus. Não há o que temer se Jesus é o seu pastor. Este salmo, ele retrata para nós que o Senhor Jesus Cristo é a melhor de todas as provisões que eu e você poderíamos ter. Jesus é melhor de uma conta bancária recheada. Jesus é melhor de bens e mais bens, imóveis e mais imóveis. A gente está vendo que em uma hora dessa eles não servem para nada, mas Jesus serve. Jesus é o bom pastor, basta uma palavra dele e ele pode mudar toda e qualquer situação. E para a gente concluir, eu gostaria de extrair desse texto 7 nomes que são atribuídos a Deus. Diz assim: primeiro, o Senhor é o meu pastor. Pela primeira vez encontramos aí este nome atribuído a Deus: Jeová Ruí. O Senhor é o meu pastor. Jeová Ruí. Depois diz: nada me faltará. Ele nos remete lá a Gênesis 22:14, onde outro nome é atribuído a Deus: Jeová Jirê. O Senhor proverá. Deus proverá. Jeová
Jireh. Saiba, e mesmo se a sua situação financeira hoje estiver difícil, talvez sua empresa fechou, você perdeu o emprego, Deus não vai te desamparar. Ele nunca te desampara. Deus proverá todas as suas necessidades. Jeová Jireh. Ainda no versículo 2 diz: leva-me para as águas de descanso. Isso nos leva a outro nome de Deus, atribuído a Deus, Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 24. Outro nome atribuído a Deus, ainda no versículo 3, onde ele diz assim: ele ia-me pela vereda da justiça. Jeová Tsenamu. O Senhor é a nossa justiça. Jesus cancelou na cruz do Calvário o nosso juízo. Ali ele pagou na cruz do Calvário, entregou a vida dele por mim e por você, para que pudéssemos alcançar graça diante de Deus, reconhecê-lo como um único e suficiente Salvador da nossa vida e ter a vida eterna. Mas ainda quando diz refrigera minha alma, atribui outro nome de Deus, Jeová Rafá, o Senhor Etsara. Quando o povo passou pelo deserto de Sul, ou Moisés, não acharam água. Eles caminharam mais 3 dias e chegaram ao rio de Mara, as águas de Mária. E quando eles foram beber, as águas estavam amargas. Aí Deus falou com Moisés: corta uma árvore e joga na água. Moisés cortou uma árvore, jogou na água, e aquela água se tornou doce. Aquela água se tornou uma condição de beber. E aquela água deu condição do pessoal matar sua sede e ver o milagre de Deus. E aquela árvore jogada na água apontava para o madeiro a cruz de Cristo. Só Jesus pode transformar essa vida amarga que você está vivendo. Talvez um momento azedo da sua vida. Só Jesus pode transformar ele em momentos doces. Só Jesus pode transformar esse momento amargo da sua vida em um momento doce, em uma vida doce, em uma vida tranquila. Um outro nome atribuído a Deus, Jeová Chamá. O Senhor está ali. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, relata isso. O Senhor está ali. Irmão, presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está na sua casa. O Senhor está do seu lado aí agora. Não vire as costas para Deus, Ele não virou as costas para você, não. Dobre seu joelho. Derrame diante de Deus toda a sua dor, todas as suas lágrimas, mas derrame diante de quem pode te ajudar. Só Jesus. O Senhor está ali. Jeová Chamar. E para concluir, nós temos versículos: na presença dos meus adversários, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Quando Josué foi lutar contra os amalequitas, Moisés estava com as mãos estendidas e Deus deu vitória a Josué. O Senhor estava ali. O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. O Senhor, meu irmão, é a sua bandeira. Não levante outra bandeira e não seja a bandeira de Cristo na sua casa. E você vai ver, talvez hoje está tudo escuro, talvez hoje está tudo amargo, talvez hoje está tudo difícil. Basta o mal de cada dia. Busque no Senhor o agir dele. O Senhor está, como diz Isaías 59:1, nesse momento,
um ouvido inclinado para ouvir a sua oração, e uma mão estendida para segurar na sua e te levantar e dizer: meu filho amado, eu estou contigo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, completa essa palavra, Deus, no coração de cada um. O Senhor é um Deus de paz, o Senhor é um Deus do impossível, o Senhor é o nosso pastor, pastor supremo, e sabemos que com o Senhor nada há de faltar. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por mais um dia na presença do Senhor, mais um fôlego de vida. Obrigado. E a paz do Senhor excede a todo entendimento, Deus, possa estar invadindo cada lar nesse momento e nos ouve. Em nome de Jesus. Amém.